Então, gente, vamos falar hoje dos diferenciais, né? Diferenciais reduzidos e simples, né? Que a gente trabalha bastante no mercado aí e gera muita dúvida. Muitas das vezes a pessoa não conhece o diferencial, como é que funciona. Tem um caminhão a vida toda, não é uma peça que quebra todo dia. Então, o caminhão ali a vida toda, o caminhão estragou o diferencial, ele quer trocar. Às vezes tem um diferencial simples, que ela coloca um reduzido, e às vezes ele quer sair até do reduzido e ir para um simples, sem entender muito o que está acontecendo nesse mundo, né? Então a gente está aí todo dia na lida, a gente entende um pouco já, graças a Deus, né? Não é porque a gente eu sou expert, não é, mas entende bastante por estar na lida no dia a dia, na escola da vida, né? Também falar um pouco sobre truque, né? Sobre o truque completo ali cortado no pé da gabina para trás, o que fica interessante, né? Que a gente acaba trocando ali a metade para trás, é quase que um pedaço do caminhão todo e resolve muito o problema no dia a dia. E é isso aí, gente. O vídeo é um vídeo um pouco mais comprido, que é um vídeo para colocar no YouTube. Também gera alguns cortes, a gente coloca ali também no Instagram e Facebook. E também TikTok, né? Lá os vídeos é sempre mais rápido, aquela correria. E aqui a gente faz um vídeo mais longo para estar falando a respeito dessas nuances do dia a dia que a gente trabalha aqui. Entendeu? Dessa experiência que a gente passa, né? Vamos lá, diferencial, gente, é o seguinte: diferencial reduzido e simples vai depender da sua operação. Vai depender de como é que tá aí. Porque às vezes a pessoa me liga e fala: eu quero colocar um diferencial reduzido aqui no meu caminhão aqui, porque o meu é simples. E aí eu pergunto para ele: por que você quer colocar um diferencial reduzido? O que você está precisando aí? Às vezes venda de peça de caminhão, eu acredito que outros ramos de venda também, ele vai muito com pergunta. Então, por isso que eu sempre volto naquela tecla: por que você não fala o preço? Preço de quê? Eu quero o preço de um diferencial reduzido. Mas vamos falar a respeito da sua operação? De repente você não precisa de um diferencial reduzido. Rony, eu estou pedindo diferencial reduzido, passa para mim. Beleza, eu vou e passo, a gente negocia e tudo. Normalmente, quem já pede de cara e sem pedir grandes informações, sem conversar, normalmente ele não compra. Ele é uma pessoa assim, inocente, que chegou no mercado agora, já está no ramo de caminhão, mas não está de peça e já quer, tipo assim, ele acha que é baratinho, que vai servir para ele, e nem sempre serve. Dependendo do diferencial, a pessoa só. Se pedir longo, curto demais, já fico com medo. Porque às vezes o cara tá lá rodando, lá carregando, andando 300, 400 quilômetros só de asfalto, retinho, lá me pede um diferencial 8,39, 7,43. Peraí. Se eu oferecer... Não, você só tem o seu dever é vender. Não é. O meu dever não é só vender, fazer o dinheiro, botar o dinheiro no bolso, não, gente. É ter responsabilidade para você entender o que o cliente precisa e oferecer para ele exatamente o que ele precisa. Porque não é um picolé, camisa, que compra e perder, joga aí. Não, é um diferencial, né? É um produto, uma peça de caminhão que se não dá para você comprar ela uma, duas vezes e jogar lá, não. Eu vou comprar para usar e tem que dar certo. Se não der, o cara vai me ligar para trocar, para devolver, para uma coisa ou outra, vai ficar caro para ele, caro para mim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte. Então, entender o cliente. Por isso que a gente pergunta bastante. Inclusive eu fiz um vídeo esses dias atrás aí, falando que eu vi na JSL, um caminhão da JSL escrito entender para atender. Eu preciso entender você, cliente, para eu te atender. Eu preciso entender o que você precisa certinho. Então me manda mensagem no WhatsApp, fala da sua operação. Gente, eu atendo muita gente. Não preciso vender. Às vezes vem aí o vídeo, eu quero... Gente, comprador de preço e tudo realmente é chato. Mas é o seguinte, gente, não significa que eu não gosto de atender. Eu tenho prazer em atender. Escreve isso, eu tenho prazer de atender. Entendeu? Eu vou falar sobre o produto. O que eu não gosto de falar de preço. Não é que eu não goste, é porque é uma coisa que está longe do meu trabalho. Falar preço de produto para gerar engajamento, uma perguntação ali, um choro, um que concorda, outros que discorda, que está barato, que está caro. Isso não é trabalho, gente. Isso não gera valor nem para o cliente e nem para o vendedor.
Então, o que gera valor para o cliente e o vendedor é discussão a respeito do produto. Rony, eu preciso disso, preciso daquilo. A gente fica meia hora, 20 minutos, passa uma mensagem que realmente é produtiva para mim, que o cliente está tirando dúvida e eu estou aprendendo com ele, e para ele, que ele também está aprendendo comigo, e a gente está chegando num consenso junto. Não comprou, não ia comprar, não tem problema. Entendeu? A gente está conversando sobre atendimento, está conversando sobre o caminhão, sobre a peça do caminhão dele, é diferente. Então, quando o cara só quer mesmo, só saber o preço ali, para especular e tudo, é uma coisa que realmente não é que esteja errado, é porque eu não sou a pessoa mais indicada para isso. Então, sempre volta, né, essa polêmicazinha aí. Mas vamos falar lá do diferencial, que a gente é o que a gente vai falar nesse vídeo aqui. O que acontece? Um diferencial reduzido, ele tem diversas vantagens. Qual é a vantagem principal de um diferencial reduzido? Você pega um caminhão velho, que é um diferencial simples, um 1513, um 1113, é um diferencial simples e antigo, e coloca um diferencial Rockwell reduzido ou outra marca, um diferencial reduzido, né? Rockwell porque é o que todo mundo conhece. Vamos colocar um 240 ou 230, não muda nada. O 230, 240, o que é que muda? O modelo por fora ali dentro, é tudo a mesma coisa. Tem um 230, 8 furos. E tem um 230, 10 furos. Também. O 8 furos fica mais sem jeito, porque as pontas de eixo é menor e tal. Tem 8 furos com as pontas de eixo grande. Mas dentro, basicamente, é a mesma coisa, tá? Inclusive, dá muita coisa do 240. A carcaça do 240 ela é mais robusta. 230 é um pouquinho... parece que ela é mais fina. Às vezes quebra até menos. O do 240, depende daquele reforço ali, quebra mais do que o 230. Enfim, são produtos e produtos. Mas vamos voltar aqui, falando aí na deixa do 230 e 240, qual é a diferença entre... Basicamente, é só o nome do modelo, né? E então, a gente falando sobre o diferencial aí, o que ele faz no caminhão? Ele deixa o caminhão velho, novo. Porque imagina um caminhão que ele tem lá, um 1513 lá, que tem um motor 352A e um cambinho já 360, beleza. Ele vai ter, originalmente ele tem um diferencial do Mercedes simples. Esse caminhão, o projeto dele lá nos anos 80, anos 70, final dos anos 70 e 80, era um caminhão, era muito simples, assim, a operação naquele tempo era diferente, era mais leve, também rodava pesado, mas não era que nem hoje, né? As estradas eram mais difíceis, então é totalmente diferente, era outro mundo. Aí hoje está num mercado totalmente diferente daquele tempo, só que o caminhão é muito bom, ele resiste ao tempo, ele está aí rodando. E o caminhão mais bonito do Brasil, é minha opinião, né? Muito bonito, bom, rodando, beleza. Só que ele não reduz, você vai subir uma ladeira, ele não baixa a caixa, pesa, aí você não pode colocar um diferencial longo para correr, não tem força. Você bota um diferencial bem curtinho para ter força, não corre. O diferencial Rockwell reduzido, ou outra marca, o diferencial reduzido, resolve esse problema. Você tem força para subir e tem velocidade de caixa alta para esticar, andar com giro baixo e correr. Então você acaba tendo um caminhão novo. Então um diferencial hoje, ele renova o caminhão, ele dá um fôlego para o caminhão. Então isso é muito interessante. Dependendo da sua operação, você precisa de um diferencial desse. Talvez não. Eu só ando devagar, dentro do mato ali, não estou andando de 40, 50 na estrada ali. Para quê? Colocar um diferencial longo ou colocar um diferencial reduzido para ter, né? Se você anda leve e tal, e anda só no estado de chão e anda leve, um simples resolve. É a metade do preço praticamente, gente. Um simples resolve. Só botar um simples a 843 ou 741, que dá a mesma relação, ou Rockwell ou Mercedes, acabou o problema, você não precisa botar um reduzido, né? Mas aí é mais pesado, tarará, e dá uns topos de ladeira. Vamos pensar no 941 reduzido, aí sai dos topão de ladeira, já pega um asfalto, tem que andar um pouquinho, o 941 fica bom, não, é caçamba, é só 839, caçamba, curtinho, dentro, só topo de ladeira, um 839 responde, beleza, mesmo que seja. E o motor,
O motor presta, um 352 vai conseguir tocar um diferencial. Ó, o motor, gente, vai tocar tranquilo de acordo com a relação. Então, tipo assim, é claro, se o motor for mais forte, um 366, um motorzão melhor, um OM 906, não tem problema nenhum também, não muda nada. O diferencial, ele quer que manda força para ele. O que o diferencial faz? O diferencial vai fazer com que o conjunto de força motriz ali, o motor e câmbio, vai ter um conforto maior nas relações, tanto para andar e tanto para ter força. Imagina como é que o motor, se ele pudesse falar, o que ele entende, não, o que está acontecendo? Motor e câmbio, ia se perguntar o que está acontecendo. Agora vai subir, está muito leve, vai correr, está muito leve para correr, quer dizer, está muito estranho, ele vai achar estranho, porque ele não tinha isso, ou ele subia muito forte e não andava, ou ele subia pouco e andava mais, né? Tinha que subir leve e correr. Não, hoje com o diferencial reduzido resolve esse problema. Então o que o diferencial reduzido faz? Melhora o seu caminhão, se isso for realmente a sua necessidade, vai resolver o seu problema. Aí a gente vai entender, o meu é rodoviário, mano, eu tenho aqui uma 1620 aqui e tal, lá eu vou colocar na verdura, ó, motor 366, câmbio G85, negócio arrumadão aqui, vai arrastar a verdura só no planão, andar aí para botar com 18 toneladas, 20 toneladas aí, para andar de boa aí. É claro que eu não coloco um pouquinho a mais não, cara. Aqui, vamos falar aqui o normalzinho aí, vamos supor aí 20 toneladas aí, na caixaria, Parará e tal. O que acontece? 10,41. Foguetão. Não é longo demais, não é longo. Ele vai sair reduzido, belezinha, vai pegar uma ladeirinha mais ou menos e depois reta. Vai andar aqui demais, o moço vai andar firme. Então, gente, é 10,41. Agora, se você colocar um 8,39 no caminhão desse, matou o caminhão. O giro vai ficar lá em cima e o caminhão não vai andar nada. Vai ter muita força, mas ele não está precisando de força. Ele não anda de mato, topo de ladeira. Isso tudo é casos, tá? Com comparação, pode ser que ande. Mas se andar ele de mato, topo, ladeira e tudo, e também fazer asfalto, coloca o 9,41. Que aí vai andar menos um pouco, mas vai ter força também para subir. É o intermediário. Então, 8,39, 9,41, 10,41. 10,41 totalmente rodoviário. 8,39 totalmente força. E 9,41 o meio. Seria o intermediário entre os dois. Tanto tem força e tanto tem velocidade. Ele resolve todos os problemas, então tudo vai ser 9,41? Não. Se você só anda, só de lanche, o 9,41 faz raiva. Se você só precisa de força, o 9,41 também passa raiva. Então, se você só vai esticar, correr, andar leve, 10,41. Se vai precisar ter mais força, 8,39. Ou menos, 7,43. E daí por aí vai. É mais específico. Eu tenho coroa e peão, 7,43, 8,39, 9,41, né, 8,43. Coroa e peão para colocar no diferencial reduzido também. Eu tenho aqui. Tá? Zero, nova. Né? Então, o que acontece, gente? Um diferencial deixa o caminhão novo, dependendo da operação sua. Eu quero é 8,39, que eu sempre sofri aqui, que não tinha força no meu carro. O que você faz? Eu ando leve. Eu ando leve aqui, um planão retinho, porque aí você vai no desejo dele, na vontade dele, manda o 8,39, ele coloca, o caminhão anda com girão lá em riba, moendo e nada, e ele doido, aí ele começa, esse diferencial eu tô sofrendo, vai ligar para quem? O vendedor que tem responsabilidade. Na hora que ele me ligar, ficou azul, atende. Opa, fala comigo. Mandou uma mensagem, notificação minha, vai ficar azul, ele viu que eu vi. Na hora eu vejo e já respondo. É diferente. Eu tenho vendedor aí também que, deixa o cara se lascar. Manda lá o diferencial lá para ele. Não é o que ele precisa, é que se lasca. Ele troca depois, mas nem atende. Você tem nem se atender, o cara tem que ficar com prejuízo e ele nem não liga. Existe muito vendedor desse jeito no mercado aí. Tem que tomar muito cuidado, tem que te atender, viu? Cliente, o vendedor que não te atende, charlatão. Se ele não pôde te atender depois, resolver problema. Não tem problema ter problema. Vamos resolver? Problema tem mesmo. Agora vamos resolver o trem? Quem tem medo de molhar não sai na chuva. Quem vender peça de caminhão usada tem que resolver problema. Se não prestar para resolver problema, sai do ramo.
Porque dá problema, uma hora ou outra dá uns probleminha, o cara tem que resolver, tem que ter em cima, atender, pá, enfim. Nos truques, gente, o que acontece com os truques? Os truques também é outra coisa que é negócio de pai para filho, truque. Ah, um diferencial, vai lá tudo podre, moído, já tudo torto lá, batido e anos a fio, um Mercedinho, por exemplo, mais de 40 anos que saiu, praticamente 40 anos que saiu o último, e o que faz, o que não faz com esse negócio? Aí vem cá, eu vendo o truque do Atego completo para ele, 2019, 2018, leilão, cortado no pé da gabina, chega lá e coloca, o que vai no truque? Vai o chassi, o eixo truque, suspensor, toda a parte de ar, inclusive os bujãozinhos de ar, toda a parte elétrica, mais o para-choque traseiro. Tudo. Então o que esse cara tá comprando? Tá comprando a metade do caminhão. Tá comprando a metade de um caminhão, gente. Para trás. Só não comprou o número de chassi. Frente à ponta de chassi tem um número, não tem. Que é leilão, né? Cortado aqui para trás, tá levando tudo. Você chega lá, só emendar e pronto, colocou o diferencial, vai os 4 feixes de mola. Então, gente, é muito, mas muito interessante comprar o truque completo. Por quê? Porque você vai ter esse conforto de só trocar e pronto, resolver o problema. Então, é muito interessante. Mercedes, Rony, as outras marcas. Ó, Mercedes é bem específico. Pensa no Mercedes, assim, ó. Mercedes, o chassi, antigamente, era sempre chassi muito bom. Só que antigamente, a tecnologia e tudo, o chassi quebrava muito, tortava ali. Aí tem que colocar um do ônibus para ajudar e tal. Beleza, às vezes pegava do ônibus e botava no caminhão que era mais resistente aquilo tudo. Com o passar do tempo, a Mercedes melhorou muito o chassi. O chassi da Mercedes hoje é uma coisa assim fora do comum, a tecnologia. Tudo no arribite, as travessas, tudo arrebitadinho, tem arrumadinho, chapa dupla, tem arrumado, que coisa, que tecnologia. Então o que acontece? E Mercedes é só para Mercedes. É mais estreitinho, você vai colocar no Ford, no Volkswagen, não dá. Então é Mercedes. Então tem aqui um 1113, dá para colocar um truque do Atego 2020? Dá. É a mesma coisa, o Pepe colocou, encaixou, belezinha. Aí imagina, você tem aí um caminhão Mercedinho e tal, parará, você vem e joga um truque desse. Bah, mete um diferencialzão Rockwell. Gente, você acabou o problema. É mais 40 e tantos anos para frente de trabalho. Zero. Trem chique de verdade. Então, gente, vale a pena. Só que é o seguinte, muita gente não abre a mente, ele pensa que ele está comprando uma peça, ele está comprando a metade do caminhão, gente. É a metade, cortou no pé da gabina para trás tudo. Então, não precisa desempenar, não precisa soldar chassi nem nada, chassi zero, só chegar a encaixar, tudo bonitinho, fazer a emenda, acabou. Um profissional bom, acabou o bichão. Os 4 fechão de mola moderno também, tudo. Então, é realmente interessante. Entendeu? Falando agora de legislação, do que acontece aqui no nosso estado, né? O que é legal, o que é correto, é o seguinte, gente, a gente compra o caminhão no leilão e a gente tem as nossas obrigações com o Detran. Isso aí é assim, se não fizer desse jeito, você não trabalha. Não tem como. Fora da lei e tal, não dá certo. Então, compra no leilão e vende. O que é dado baixo no caminhão, Rony? O que é dado baixo no caminhão? É ponta de chassi e bloco. A gabina não se dá baixa. A gabina tem uma plaqueta onde vai os dados do caminhão, inclusive os dados que já foi baixado, tá ali na gabina. Você tirou a plaqueta, acabou. A gabina é um acessório, assim como um retrovisor, como um truque, beleza, é um acessório. Mas veja, presta atenção. Não é porque a gabina é um acessório que ela não tem que a gente não tem que ter um controle dela, tem que ter. Ela é um acessório, mas tem que ter. Toda peça tem que ter o adesivo do Detran, bonitinho embaixado. Vou mandar para o Maranhão, vai com nota de peça, nota de produto. E a procedência está aqui abaixo. Está aqui, comprei em tal leilão. Às vezes o leilão nem baixou ainda. Nem baixou, uma falha no sistema. Eu acredito que todo leilão, quando você compra lá, já devia estar baixado. Leilão que não baixa. Muito leilão mesmo que você compra e não baixa. Tá aqui o documento na mão. Tá em circulação? Não tá em circulação. É sucata. É sucata. Né? A categoria é sucata, mas não foi baixada ainda. Ah, quer dizer que consegue fazer uma maracutaia do documento? Também não. Também não consegue.
Já foi vendido como sucata, mas na hora que você vai mexer lá, você vê que tá lá o que não foi baixado ainda. Vê, onde minha nota de baixa? Não tem. E a procedência tem, entendeu? Tem a procedência. Tem a procedência, tudo certinho, tudo. Por quê? Pensa assim, não é porque o bloco não está indo, não tá indo junto com o chassi, que o chassi não precisa ter a procedência do chassi. Precisa ter a procedência. De onde você comprou isso aí? Como é que foi? Então, gente, muito cuidado. Nota fiscal, tiradinha, bonitinha, gente com responsabilidade e que é cadastrado em Detran, bonitinho, porque é o que vira, né? Então, que tipo assim, eu vendo muita peça minha, né? E correto também, vendo muita peça dos outros, mas com muita responsabilidade também. Nota fiscal tirada bonitinha, esse negócio de tal bagunça, não, é nota fiscal. E o telefone, pá, o cara ligou, você atende e vê o que está acontecendo para solucionar um eventual problema que for vir dar, que for dar. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, trabalhar correto, no máximo correto possível, cadastrado Detran, bonitinho. Então a gente tem muito essa responsabilidade. Eu gostaria de falar para todo mundo aqui que a gente preza pela operação. Não é que eu estou te vendendo uma peça que eu recebi o dinheiro que você morreu para mim, não. Eu não sou vendedor de rede, vendi uma vez só, fui embora, não. Hoje em dia eu acho que os vendedores de rede estão vendendo até mais, né? Tem um lugar que eles vão e fica, tá vendendo até mais. Eu conheci o vendedor de rede, vendia para você ir embora, né? E muita caba bom mesmo, caba bom, vendia ali, sempre foi, né? Mas eu falo, não é pejorando, eu falo assim, que às vezes vende e vai embora. Não, nós vende, o cara ligou, você tem que estar em cima. Opa, oi, o que está acontecendo? Beleza, vamos resolver se tiver algum problema. Não deu certo aqui e tal, aí, vamos ver. Não, você que comprou dessa maneira, agora como é que faz? Então por isso tem que criar o cliente antes, conversar. Então, falando, gente, de como é que funciona essa questão, legislação aí, tudo, Detran baixadinho e todo cadastrado com os adesivos das peças, ó, tudo bonitinho, as etiquetas. Isso é correto, tá? Então, tipo assim, não, mas eu preciso baixar a nota de baixa da gabina. Nunca vi isso. Eu vejo nota de baixa de ponta de chassi e nota de baixa de bloco. Gabina é acessório, ela tem que ter a etiqueta de procedência, de que caminhão ela saiu. É fato. Se não tem a procedência, aí pode vir aí de furto, alguma coisa. Problema. Então, isso eu estou falando aqui para o cliente que compra a peça. Não é o comprador de preço, não. O comprador de preço ele não está nem aí, ele quer que seja barato. Independente de onde veio, quem quer, como é que é. Então, tipo assim, o preçeiro, um dos motivos que eu tenho raiva do preçeiro é isso aí. Porque ele não quer nem saber se está gerando um problema. Ele quer, entre aspas, resolver o problema dele. E às vezes, nessa sanha de resolver o problema dele barato, ele vai e arruma um problema, arruma uma encrenca. Um problema de dor de cabeça, assim, de proporção gigante. Então, vamos tomar cuidado, trabalhar certinho, bonitinho. Então, a gente tem franqueza de falar aqui na internet, livro aberto, né? As autoridades conhecem o nosso trabalho, tá aí também, livro aberto para conversar. Então, o que acontece? A gente correta muita peça, eu correto muita peça, eu vendo muita peça minha, a gente compra também, leilão e tudo, mas tudo corretinho, gente. Tudo alinhadinho, né? Nota fiscal, bonitinho, certinho, credenciado, Detran, tomar maior cuidado para não dar problema. Então o que eu estou falando para vocês aí? Truque top. É top para você melhorar o caminhão. Diferencial nem se fala. Tem que saber qual é o diferencial correto para você. E do Volkswagen, você não falou do Volkswagen, falou do Ford, a mesma coisa. É diferente do Mercedes, mas você pode colocar tanto do Ford, tanto do Volkswagen, o truque cortado no pé de HB, colocou, acabou o problema. O Ford e o Volkswagen, eles compartilham. É praticamente o mesmo carro. E a parte ali de chassi até motor, algumas coisas, né? Já o Mercedes é mais específico. Você pega lá um motor lá, 457, um 447, um motorzão ajeitado, você vai jogar lá no 370, no Volkswagen 25 370, dá uma dor de cabeça.
se adaptar, porque não comunica a central com o painel. Dá uma dor de cabeça. A gente tem uns meninos aqui que faz pra gente. Ixi, mas não é fácil não, viu? Se adaptar ali fica muito bom. E a turma faz, que eu vim do 370 no presta, e coloca lá um 447 lá, um 457 arrumadão, joga ali dentro, acabou o problema. É muito complicado, porque é mais específico. Já o chassi nem dá. O chassi do Mercedes é um pouco mais estreito, o do Ford e do Volkswagen é um pouco mais largo. Ford e Volkswagen são irmãs, eu costumo dizer. Então agora eu tô com 2 caminhões 3/4 para vender, um Ford e um Volkswagen. O Volkswagen é 2012, já com Arla, né? A mecânica de embaixo, tudo é igualzinho o Ford. O Ford é 2013, modelo 14, com Arla também. Um é o 860, que é o Volkswagen, e o Ford é 816. Então não muda nada. É tudo a mesma coisa embaixo. A gabina que muda. A gabina do Oric, né? Que é o mesmo do 3/4 também, é uma gabininha delivery. E o Ford é a gabina do Fordinho, Ford carro quadrado. Que por sinal também é a mesma gabina desde 89 até hoje. Inclusive dá nos caminhão grande também, não muda nada. Entendeu? Então, gente, é isso aí, gente, conversando aqui a respeito dos diferenciais e do truque. Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp, bater um papo, deixar mensagem que a gente organiza. E, principalmente, preciso da peça, vou comprar. Chama no WhatsApp aqui, conversa, faz o Pix e manda já para mim os seus dados para tirar a nota fiscal. Tá ok? Que a gente vai resolver a sua vida e vai te mandar a peça da melhor forma possível e mais rápido possível. Tá ok? Só chamar nós aí. Valeu, obrigadão.